¿Por qué hay una idea generalizada de que el fascismo es una ideología de derecha y capitalista cuando Hitler y Mussolini eran abiertamente de izquierda y aunque anticomunistas eran abiertamente anticapitalistas, donde el Estado tenía que controlar todo, la población, la educación y la economía? Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y hoy vamos a estar mejor porque no solamente nos acompaña en nuestra sección de las palabras y los productos el profesor Lucas Aldonati, sino que además tenemos un invitado muy especial de Brasil, Alexandre Gons, que las palabras y los productos contactaron a Alexandre para hacerle algunas consultas con respecto a su último libro, Fascismo Pandémico. Mientras tanto, desde la Ciudad de la Furia o la desaparecida, como dice Fito Páez, por cierto, una de mis canciones favoritas. Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Hola Marcos, tanto tiempo que ya llevamos sin grabar en las palabras y los productos por un tema o por otro, pero muy contento de volver e incluso ahora con un invitado más que especial. Sí, la verdad es que sí. Para, digamos, hacer una pequeña presentación a Alexandre, él es abogado y tiene una maestría en filosofía y Lucas y yo le hemos hecho algunas consultas con respecto a su libro, con respecto a la temática de su libro, y van a ver entonces que aquí van a ver la pregunta de Lucas y después van a ver la mía. Y en el canal de Lucas van a ver una pregunta de él y otra pregunta mía. Alexandre, en el 2019 publicó Progresofobia, en el 2020 publicó Ciudadelas y Muros, que incluso Lucas tiene un video sobre este texto, y en el 2020 publicó también Fascismo Pandémico y cómo se viraliza el odio. Te vamos a dejar aquí abajo la página web de Alexandre, también el Instagram, y Alexandre también tiene un canal de YouTube que se llama Filosofía en 5 minutos con Alexandre Gosn, y también te lo vamos a dejar para que puedas disfrutar del contenido de Alexandre. Entonces, Lucas, cuéntanos. Bien, como vos mencionaste antes, Alexander Gons se tomó la molestia de enviarme en su momento el libro que publicó el año pasado de Ciudadelas y Muros, un libro muy interesante. Hice un unboxing y después también una breve reseña de algunos de los contenidos, y en realidad estos videos que estamos dedicando son en particular de un libro que ya se está traduciendo también, según me comentó, al español y al inglés, que es Fascismo Pandémico, cómo el odio viraliza, ¿no? Y a mí la verdad que me llamó muchísimo la atención tanto la tapa del libro como también el título, por supuesto. Entonces, si bien el año pasado me parece que hubo muchísima cantidad de producción en torno al tema del virus, de la pandemia, y analogías, ¿no?, con respecto al tema virológico, ya sea desde el punto de vista político, de pensamiento y demás. Acá me parece que va algo más emocional, sentimental, de solidaridad, de copertenencia. Creo que va encaminando con este título, ¿no?, un montón de ciertas cuestiones que además pareciera ser que hay también una retracción de distintos contextos y movimientos histórico-políticos que llevan a viralizarse, ¿no? A viralizar en el pensamiento y viralizar en acciones que obviamente influyen en lo que podríamos decir en la praxis o en el materialismo incluso, ¿no?
Bien, teníamos preguntas preparadas para hacerle a Alexander y no sé si querés que empiece yo con las preguntas o comenzar vos. No, claro, adelante. Si quieres la primera pregunta para el canal, entonces que sea la tuya. Bien, una de las preguntas entonces que tenía preparada para Alexander es ¿por qué cree Alexander a lo largo de su trabajo que el odio, el resentimiento y la envidia, junto con otros sentimientos también negativos, son mucho más contagiosos y virales que el trabajo en conjunto, que la empatía con el otro, que la relación quizás amorosa o solidaria, ¿no? Porque esta pregunta, para contextualizar un poco, yo que me encanta leer Nietzsche y traerlo siempre a colación, la cuestión esta de decir, ¿no? La seriedad y las caras largas siempre son mucho más contagiosas que la risa, ¿no? O que no hace falta más que una sola cara larga para opacar un momento de risa. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa, no? Con este odio, con este totalitarismo, con estos movimientos políticos que quizás ni siquiera necesariamente son totalitarios desde algún punto de vista visual o físico, algo visible, sino que justamente, ¿no? Como diría Foucault, se hace invisible y ahí ejerce más poder todavía. ¿Por qué viraliza tanto? Esa sería mi pregunta. A primeira questão que o Lucas coloca é uma questão bastante polêmica, que inclusive eu fico bem à vontade para falar, porque eu também tenho uma origem judia e também tenho uma origem árabe. E também tenho uma origem germânica, então eu me sinto totalmente à vontade para falar, que inclusive é um questionamento que gerou um desgaste e uma situação diplomática muito sensível aqui no Brasil, com o nosso atual presidente Jair Bolsonaro e o governo de Israel e o governo da Alemanha. Que é a seguinte questão: afinal, o fascismo é uma filosofia política de direita ou de esquerda, né? Se ele é totalitário em relação a uma porção de coisas como controle de costumes e economia, ele não deveria ser de esquerda, né? Essa é uma questão que ela voltou a ser trabalhada, né? Admito que existem entendimentos destoantes, mas pode-se dizer que dentro de uma historiografia geral, de uma historiografia baseada em pensadores, historiadores que avaliaram, né, o fascismo, como o Timothy Snyder, como um historiador maravilhoso de vocês mesmo, que atualmente está em Nova York, que é o Frederico Wittgenstein, o fascismo é realmente catalogado como um movimento político de direita. Inclusive, né, esse desconforto foi gerado porque o nosso presidente falou que era um movimento de esquerda e o governo alemão, inclusive a própria embaixada alemã no Brasil divulgou um vídeo sobre o nazismo, que é a modalidade do fascismo na Alemanha, dizendo que não, que era uma filosofia ou um movimento político de direita. Por que algumas pessoas dizem que ele seria de esquerda? Porque ele teria talvez uma economia planificada, porque ele teria um controle muito rigoroso dos costumes e das liberdades individuais, talvez. Eu acredito que algumas pessoas associaram que o totalitarismo só pode ser de esquerda. Isso porque o comunismo ele dura muito tempo, né? Nós até hoje temos regimes oficialmente comunistas, em que pese aí a gente pode discutir até que ponto esses regimes permanecem comunistas, pelo menos em relação à economia, né? Você tem, por exemplo, a China hoje com 70% do PIB chinês, ele é lastreado em empresas particulares, em empresas privadas. Mas, de qualquer modo, o fascismo original e o fascismo oficial, aqueles estados que se autodenominavam fascistas, eles naufragaram já em 1945, com o término da Segunda Guerra. Então nós não tivemos um exemplo vivo, né, nesse zoológico político
de um regime francamente fascista, salvo talvez o regime do apartheid na África do Sul. Dito isso, eu acho que é importante nós observarmos que nos extremos da ideologia política, tanto a esquerda como a direita, né? Nesses extremos, você indo lá para o máximo da direita e para o máximo da esquerda, nós temos, na verdade, muitas semelhanças entre esses movimentos políticos. No caso dos movimentos à esquerda, ou seja, se nós formos pensar em matéria de comunismo, nós temos um regime que é lastreado num conflito de classes, cujo este conflito envolve, né, a eliminação de uma das classes, aquela classe detentora do poder econômico, e com isso nós teríamos aí o surgimento da ditadura, né, do proletariado e posteriormente uma liberdade total onde todos seriam iguais. Mas, em teoria, eu digo em teoria porque o stalinismo foi uma modalidade de comunismo diferente do comunismo de Lenin, ele pressupõe que ele não é um regime nacionalista e que ele traz um pensamento político que seria universal e seria, portanto, extensivo ao mundo inteiro e todos os povos. Eu digo isso em teoria porque nós temos aí vários regimes comunistas no leste europeu, especialmente na China, que acabaram mesclando o comunismo com o nacionalismo, né? O que, em tese, em teoria, seriam incompatíveis. No extremo oposto, né, da direita, nós temos o fascismo, cujo pensamento é baseado num conflito de raças, ou de nações, ou de algum tipo de identidade patriótica. E, obviamente, não é um sistema universal, porque pressupõe que existe uma pátria que pode sobrepujar as demais pátrias, as demais etnias, ou as demais nações, conforme o tipo de fascismo que nós estamos falando. Temos que lembrar que, a despeito de ter eclodido, né, entrado em erupção na Itália, o fascismo foi um movimento completamente mundial. Essa ideologia política, ela infecta uma porção de países. Nós observamos, né, movimentos fascistas e partidos fascistas foram registrados na Inglaterra, na Hungria, na Polônia, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na China, gente, no Egito e na América Latina também, né? Chile, Argentina, Brasil, que nós tínhamos aqui o Partido Integralista, que era um partido fascista. Então, observem que este sistema, em geral, ele é catalogado como um regime de direita porque ele se baseia nessa discriminação racial ou étnica ou nacional. E, em geral, essa xenofobia, né, derivada desse nacionalismo agudo, ela é associada à direita e não à esquerda. Como expus, isso se tornou mais complicado depois da Segunda Guerra, quando alguns regimes ditos de esquerda também adotaram políticas nacionalistas. Mas, em regra, é por isso que realmente se faz essa distinção. Lembrando, pessoal, que o fato dos regimes serem totalitários não vão os tornar de direita ou de esquerda. É possível você conceber um ideário, né, com políticas variadas para as mais distintas ideologias, os mais prováveis espectros para ambos os lados. Mas me parece que, embora Mussolini e Hitler se definissem em dado momento como de esquerda, e Mussolini foi inclusive, né, um político vinculado a partidos de esquerda, em dado momento eles romperam com essa esquerda. Eles romperam e passaram a adotar toda uma plataforma política muito oposta a essa esquerda nesse sentido. Eu acho que também uma distinção bem relevante, teórica apenas, nós fazermos entre o comunismo, por exemplo, e o nazismo ou o fascismo, de um modo geral, é que o fascismo ele adota a solução final como uma das suas plataformas políticas, ou seja, você propõe
ao eleitorado, ao jurisdicionado, ao administrado e ao povo de uma forma geral, que a solução final, ou seja, o extermínio do diferente, o extermínio de quem pensa diferente, de quem não adere ao regime, de quem não se une às fácies, né? Que é isso, o fascismo vem das fácies, ou seja, as varas que se reúnem numa vara só. A solução final, ela faz parte da proposta, né? Você compra o bilhete para o espetáculo já sabendo que a solução final será aplicada. Ao passo que no comunismo, em tese, em teoria, a solução final não está posta à mesa. Se eu sou judeu no regime do fascismo alemão, né, do nazismo, eu não tenho saída. Eu não posso me converter ao nazismo. Eu não posso aceitar o nazismo e assim estar livre, né? Ao passo que no comunismo, em tese, se eu sou da classe elite, né, da classe elitista, da classe aristocrática, em tese, se eu aceitar a revolução, se eu abdicar dos meios de produção, eu posso ser poupado. Eu falo em tese porque a gente sabe que na prática não foi exatamente isso que aconteceu, especialmente durante o período stalinista, quando pessoas foram executadas simplesmente por serem descendentes de aristocratas. Muito obrigado, Alexander, por aceitar o convite para as palavras e os produtos que Luca e eu temos. Você escreveu um livro chamado Fascismo Pandémico. ¿Por qué hay una idea generalizada de que el fascismo es una ideología de derecha y capitalista cuando Hitler y Mussolini eran abiertamente de izquierda y aunque anticomunistas, eran abiertamente anticapitalistas, donde el Estado tenía que controlar todo, la población, la educación y la economía? Olá, Lucas e meus caros amigos da Argentina, do canal Filosofia en Gente. Desculpem a minha pronúncia ruim no espanhol, desculpem eu não dominar o idioma espanhol, idioma que eu reputo um dos mais bonitos, se não o mais bonito do mundo, idioma esse da obra que considero, né, a maior obra da literatura ocidental, a obra que fundou, né, os road movies, que é Don Quixote de La Mancha. Isso sem falar, né, que vocês têm Jorge Luis Borges, que, pelo amor de Deus, eu particularmente sou um amante da Argentina, um amante da cultura argentina, da gastronomia argentina, da música argentina. Escuto muito música andina, tango, vários compositores, alguns deles que inclusive não são argentinos, mas produzem uma música muito argentina ou com muita influência argentina. Então, posso dizer que sou um apaixonado por vocês. Conheço o país, estive várias vezes, não conheço obviamente todas as regiões, mas conheço muitas delas e pretendo, assim que acabar todo esse isolamento, fazer um trek em El Chatén, não sei se pronuncia assim, provavelmente não, mas estou tentando falar aí o nome da cidade. Bem, pessoal, o Lucas me mandou alguns questionamentos e pediu para eu responder algumas perguntas relacionadas ao meu último livro, que é a minha terceira obra, Fascismo Pandêmico, como uma ideologia de ódio e viralismo. Livro esse que foi lançado ano passado e traça um paralelo entre o surgimento do fascismo original na Itália de Mussolini durante a pandemia da gripe espanhola, né? A gente tinha ali todo um panorama bem parecido com o do coronavírus e um paralelo com o momento que nós vivemos, né? Nós estamos usando muito a palavra fascismo, né? Afinal, essa utilização ela não está corrompendo, não está alterando o significado original da palavra, né? E afinal, o fascismo ainda existe? Então o livro ele vai tratar dessas questões e inclusive esta obra está sendo traduzida para o espanhol e para o inglês
e ela vai ser lançada em e-book em breve aí na Argentina e em toda a América que fala o espanhol. Bem, pessoal, eu vou responder agora os questionamentos que chegaram do Lucas para mim. Tá bom? Vamos lá. Bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos con Lucas Aldonati y Alexandre Gosn en esta, digamos, pregunta que le estamos haciendo a Alexandre, que él se encuentra en Brasil. Y muito obrigado, Alexandre, y eu estou muito grato a Alexandre por habernos acompañado en esta sección de las palabras y los productos, en el que podemos, digamos, ahora nos internacionalizamos con Brasil y podemos compartir además con un país que Hispanoamérica, por las diferencias de lengua, históricamente, digamos, están al lado, pero muy distantes, lamentablemente. Entonces, para nosotros es un gran gusto y un gran honor poder compartir con Alexandre. Esperamos pronto ver la reacción de la audiencia con respecto a sus libros, que puedan buscar en su página web, que puedan buscar las reseñas y que próximamente también pueda acompañarnos Alexandre en otro video de las palabras y los productos. Lucas, danos una palabra de despedida con respecto al fascismo pandémico. Bueno, ante todo agradecerte a vos, Marcos, a toda tu audiencia, siempre por acompañarnos, por seguirnos, por estar también atento con los mensajes, con interactuar, digamos, con nosotros, con el contenido que vamos compartiendo, y por supuesto también a Alexander, que se animó, ¿no? Fue todo un desafío, me parece, para los tres, por la barrera idiomática que vos mencionabas, pero que obviamente nos pasa, ¿no? Que un montón de gente igualmente hace el esfuerzo por superar esa barrera, por intentar de poder cambiar opiniones, cuestiones que experiencia de vida, sobre todo en relación a la pandemia que tuvimos el año pasado, las experiencias y toda la información que nos comparte Alexander en sus libros, y por supuesto también que vemos otro tipo de realidad, porque Brasil de por sí es un país inmenso, con una población de los países más poblados, digamos, del mundo, con un montón de realidades, de aspectos geográficos y de cuestiones sociales también, y me parece que obviamente tanto en Ciudadela Sin Muro como en Fascismo Pandémico, Alexandre Gosn lo representa de una manera que uno puede estar o no de acuerdo, pero lo que a mí me parece siempre interesante, y me parece que vos también vas a compartir con esto, es que invita a pensar, ¿no? Claro, aporta valor y aporta reflexión, que es lo importante en última instancia. No es decirle amén a todo, sino ponernos a reflexionar y poder generar criterios. Así que muchísimas gracias nuevamente para vos, Marcos, y para Alexander. Muchísimas gracias. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer ahora? Antes de irnos al canal de Lucas, tienes que pegarle una suscribida al canal. Y ahora sí, vamos entonces al canal de Lucas a ver cuáles fueron las preguntas que les hizo Lucas, y además la que quedó de mi parte para Alexandre Gosn. Así que vámonos para el canal de Filosofía en Marcha. Muchísimas gracias. Todos mis videos y artículos en el blog es posible gracias a las colaboraciones de mis mecenas en Patreon. Gracias a todos mis mecenas que me permiten crear contenido filosófico para todo el mundo. Y si tú valoras mi trabajo, te invito a que puedas colaborar conmigo en la divulgación filosófica a través de mi plataforma de Patreon. Es muy sencillo y puedes darte de baja cuando quieras. Te dejo acá el link, como también en la descripción, para ser mi mecenas y seguir generando mucho valor para ti y todos los que quieren disfrutar de contenido cultural.